Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números para mais uma videoaula sobre geometria analítica, equação da reta. Nessa aula eu tenho que resolver esse exercício aqui, ó. Determinar a equação da reta R. Observe que eu tenho a reta R aqui, desenhada no plano cartesiano. Eu sei que essa reta R, ela passa pelo ponto, que eu vou chamar aqui, ó. Vou dar um nome para esse ponto. Chamar de ponto P. Esse ponto P tem as seguintes coordenadas. Ele andou 3 unidades para X, 1 unidade para Y. Beleza. E ele faz um ângulo, essa reta R faz um ângulo de 30 graus com o eixo X no sentido positivo. E eu tenho que determinar a equação dessa reta. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o valor de M, que é o coeficiente angular, ou taxa de variação, ou inclinação da reta. Eu sei que M nada mais é que a tangente do ângulo. Como o ângulo aqui é de 30 graus, então eu sei que M é igual a tangente de 30 graus e tangente de 30 graus. Agora você precisa lembrar, tem duas coisas. Ou você vai usar a sua calculadora científica e vai colocar lá tangente de 30 graus igual 0,577, ou você vai usar isso, os números decimais, ou você vai lembrar da tabela do ciclo trigonométrico. E lá na tabelinha do ciclo trigonométrico, nós temos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, beleza? Aí vai depender de onde você está e do jeito que o professor está te cobrando esse conteúdo, ou vestibular ou concurso. Fique atento. Depois a gente faz a substituição e resolve usando a calculadora científica. Por enquanto, vamos usar assim. Beleza, então eu já sei que M, que é a inclinação dessa reta, eu posso dizer que a inclinação dessa reta com relação ao eixo X positivo é o M, e que esse M deu raiz de 3 sobre 3. Beleza. Vamos para a próxima parte. Eu tenho que usar a fórmula Y menos Y1 igual a M, X menos X1. Lembrando que esse índice 1 que está no Y e esse 1 que está no X aqui, ele pode ser trocado por 0, pode ser trocado pelo número 2, pode ser trocado por A, não tem problema, isso aí não muda nada, tá? Bem, agora vamos substituir o que nós precisamos e temos. O Y aqui, ele é fixo, eu não substituo. Menos o Y1, esse Y1 é o Y do ponto que a reta passa. O Y do ponto que a reta passa é o número 1. Então, aqui é o 1. O M é a taxa de variação, coeficiente angular. Raiz de 3 sobre 3. X menos o X1. O X1 é o X do ponto que a reta passa, que é o número 3. Beleza. Tranquilo isso aí até agora, né? Só fizemos a substituição. O que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Como eu não gosto de trabalhar com fração, eu vou passar esse número 3 aqui, ó, que está no denominador, para o outro lado multiplicando. E eu posso fazer isso sem medo nenhum, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes y, 3y, menos 3 vezes 1, 3, igual. Agora, aqui, ó, sobrou só o raiz de 3, porque o 3 eu já tirei. Distributiva. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3, x. Raiz de 3 vezes menos 3, menos 3 raiz de 3. Beleza. Agora, gente, tem duas formas de terminar esse exercício. Ou pela equação geral, ou pela equação reduzida. Vou fazer as duas começando pela equação geral. Para chegar na equação geral, veja que eu tenho que ter aqui, ó, raiz de 3x. Raiz de 3 é positivo, então tá beleza. Vou jogar o y para lá e vou jogar o menos 3 para lá. Com isso vai sobrar aqui, ó, raiz de 3x. Aí o 3y aparece lá, menos 3y. Aí o menos 3 aparece lá, mais 3, menos 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Vamos conferir de novo. Ó.
preservei o raiz de 3x, está aqui. Preservei o menos 3 raiz de 3, está aqui. Passei o 3y para lá, foi negativo. Passei o menos 3 para lá, foi negativo. Então, tem que igualar isso a zero. Observe que não tem como fazer conta aqui, ó, 3 positivo com menos 3 raiz de 3. A única coisa que eu posso fazer é colocar em evidência. Então, isso aqui poderia ser uma resposta, raiz de 3x menos 3y mais 3 menos 3 raiz de 3 igual a zero. Ou poderia fazer assim também, ó, raiz de 3x menos 3y mais, como tem 3 aqui, colocar o 3 em evidência, abrir o parênteses, e aí 3 dividido por 3, 1, menos da fórmula, 3 raiz de 3 dividido por 3, sobra apenas raiz de 3 igual a zero. Então, aqui ó, você tem duas possíveis respostas, ou pode acabar assim, ou pode acabar assim, se você estiver procurando a equação geral da reta, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a equação reduzida dessa reta. Vamos lá. Pessoal, para achar a equação reduzida da reta, eu preciso isolar o y. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa linha, 3y menos 3 igual raiz de 3x menos 3 raiz de 3, e vou jogar esse menos 3 para o lado de lá, positivo. Com isso, eu vou isolar o y. Ó. Então, se eu quisesse a equação reduzida, deixa eu usar mais espaço aqui. Eu poderia ter feito isso aqui. Ó. Isolo o y, então aqui fica 3y. 3y igual. Do outro lado, eu tenho raiz de 3x menos 3 raiz de 3. Raiz de 3x menos 3 raiz de 3. E esse carinha aqui, um menos 3, aparece lá com o sinal de mais 3. Mais 3. Isolando o y, vou passar tudo dividindo. Y é igual a raiz de 3x dividido por 3, menos 3 raiz de 3 também dividido por 3, mais 3 dividido por 3. Porque esse 3 vai para o outro lado dividindo todo mundo. Por final, por último, deixa eu ver se vai filmar, vai. Y é igual a raiz de 3 sobre 3x, esse x é ruim, menos, corta 3 com 3, menos raiz de 3, mais 3 dividido por 3, 1. Então, isso aqui é a equação da reta em sua forma reduzida, certo? Isso aqui é a equação da reta na forma geral, a equação geral da reta. Observe, pessoal, que se eu quiser, por exemplo, se eu quiser sumir com esse 3 que está aqui, com esse 3 que está aqui, basta dividir toda a equação por 3. Por exemplo, essa poderia ser uma resposta, está aqui. Essa poderia ser uma resposta, ou ainda, se eu dividir todo mundo por 3 aqui, ó, vou dividir todos os termos por 3, tá? Aqui apareceria raiz de 3 sobre 3x, menos 3 dividido por 3, corta, corta, sobra o y, mais 3 dividido por 3, corta, corta, sobra o parênteses, sobra 1 menos raiz de 3 igual 0 dividido por 3, 0. Então, veja que nós teríamos uma outra possível resposta. E aí vai depender do gabarito que você vai ter que marcar para você saber como finalizar essa equação da reta. No seu esquema geral ou no seu esquema reduzido, beleza? Finaliza aqui, então, essa aula, uma aula legal, que tem bastante aprendizado, para você depois aprender, colocar em prática e gabaritar a sua prova. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!